O programa A Voz do PCD inaugura o seu podcast PCD em Foco. Boa tarde, amigos. Estamos aqui de novo com mais um PCD em Foco. Para debater os assuntos que estão no momento, que estão acontecendo por aí. A gente não poderia deixar de falar sobre o que aconteceu em Brasília, né? Invasão do Congresso, do STF, né? A galera sendo chamada de terrorista, de golpistas. A gente precisa desestigmatizar algumas coisas aqui, né, irmão? A gente precisa falar... cheio de ista. Precisa... Foram 3 meses de acampamento na porta dos quartéis. E, de repente, aquela invasão louca. Até agora eu estou sem entender o que aconteceu. É verdade. Sempre foi uma manifestação pacífica, sempre foi tranquilo, na porta dos quartéis sem nenhuma movimentação agressiva, nada. E, de repente, vejo aquilo na televisão, estou estarrecido até hoje. Queria tentar entender. Alguém tem alguma informação a mais que possa clarear por que aconteceu aqueles atos, aqueles... Mas antes de começar isso, pedir para o Alessandro fazer a descrição, né, Alessandro? Em Brasília? Fazer a descrição. Tudo bom a todos? Uma boa tarde. Espero para quem veja o programa, procure entender do nosso ponto de vista, procura manter-se parcial e neutro. Né? Todos nós queremos aqui da nossa mesa diretora é um país funcionando com a sua capacidade plena. O Brasil é um gigante adormecido, enfim. E hoje para aqui, fazendo aqui a descrição da mesa, visual para quem tem deficiência visual, eu, Alessandro Montano, estou à esquerda, à minha direita, lá na ponta, está o nosso querido Antônio, nosso querido Todinho, com a camisa amarela do programa A Voz do PCD, com a sua aliança que pode ser vista do espaço, com seu relógio esportivo social no braço esquerdo. No centro está o nosso querido Marinho, com a camisa polo verde, vinho e cinza, com seu relógio no braço esquerdo, esportivo, né? Muito bonito por sinal, um lindo cavanhaque, cabelo bem cortado, curtinho. Eu, Alessandro Montano, estou aqui à esquerda, o meu relógio esportivo digital no braço também pode esquerdo. ser visto do céu. Com certeza. Passa! Com uma camisa de malha esportiva azul e uma bermuda preta. Essa é a descrição da nossa bancada. Lembrando que o nosso programa vai aos domingos à Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão 1090, de 5 às 6 da tarde. E aqui o nosso PCD em Foco visa a gente trocar ideias e informações sobre as principais notícias que ecoam nas redes sociais, notícias e que movimentam o nosso país. E vamos em frente. A gente não poderia deixar de falar, né? Cumprindo a missão aqui do nosso PCD em Foco. Até porque o PCD está em todas as instâncias e situações, então a gente tem que falar também da parte política, Sim, que vai nos afetar. E a política move tudo, né? A política nos afeta, são as ações sociais, as políticas públicas, e a gente não pode se furtar de falar dos últimos acontecimentos. Verdade. Que aconteceram no nosso país, né? Tá todo mundo ainda estarrecido, sem entender. Eu não sei se de repente há um exagero. Não sei se o termo seria terrorista. Até agora eu estou preocupado com o termo terrorista. Terrorista para mim é o cara que joga bomba. Apesar da destruição do STF, absurdo aquilo. Sim. Absurdo aquilo, seja o que for. Mas eu não sei se está a nível de baderna. Que a gente já viu situações parecidas. E até piores. E nunca teve aqui... O país nunca teve terrorista. Eu não sei se cabe o termo terrorista. Ou ato terrorista, né? Não tem ninguém aqui defendendo que foi certo ou que foi errado. Não cabe discussão. Eu acho que não cabe discussão entre o certo e o errado. Aquilo jamais pode acontecer. A gente não pode agredir as instituições públicas. Por mais que eu discorde de algo que esteja acontecendo lá, nada me permite eu tomar um gesto igual a esse de lá, de quebrar, de fazer balbúrdia. Eu não vou aceitar isso nunca. Até porque, Luiz, o lado certo depende do que tu tá vendo, o lado certo, né? O lado certo tem discussões que eu acho que a gente não tem que fazer. Quem está certo está errado. Balbúrdia não está errado sempre. Sim. Quebra-quebra está errado sempre. Seja que lado for, seja quem for.
Quem estiver fazendo. O cara que vai pra praia quebra o ônibus, tá errado também. Tá errado, claro. O cara que vai suja a praia tá errado também. Porque é o patrimônio público, o patrimônio nosso. Tem que ser preservado, tem que ser pago por nós. Sim. Então, nenhum tipo de violência. A democracia, ela tá para ser debatida, discutida. Cada um defende o seu ponto de vista. Esse é o sistema democrático, direito. Eu acho que a instância de discussão era outra. A gente sabe que tem abusos de todos os lados. Sim. A gente sabe de o ativismo judicial, uma série de questões envolvidas, a pessoa está satisfeito ou não com o resultado da eleição, se deu código-fonte, não deu código-fonte, mas nada justifica aquele gesto. Isso a gente tem que deixar bem claro, e não tem como compactuar com aquilo, irmão. Me perdoe quem for, seja o lado que fizer qualquer tipo de coisa, não irei aceitar, não vou endossar. Para mim é um ato criminoso. O que eu contesto aqui, se chega a ser um terrorismo, né? Quando fala de terrorismo, a gente lembra de Bin Laden, sim, né? De Al-Qaeda, essas coisas. Homem-bomba. Torres Gêmeas, do cara. Aí começa a pensar em terrorismo. Então, eu acho que classificar o ato, eu não sei, entendeu? A discussão que eu quero fomentar aqui, para que não haja exagero do outro lado também. Uma ação errada desencadear uma série de outras erradas também. Eu pegar a senhora de idade e dizer que a mulher era terrorista, mas ela não estava com colete bomba. Não tem nenhuma arma dela. Ela não explodiu nada. De repente, levada para o movimento, acho que tem que ter calma, clareza, discernimento. Acho que vou falar aqui que é muito simples, acho que o ministro Alexandre de Moraes precisa tirar um pouquinho do ódio do coração, passar a agir com a razão. Sim. Entendeu? Eu acho essa decisão monocrática, eu acho errado. A decisão do Supremo tem que ser feita no plenário do Supremo, com a manifestação de todos os ministros, não apenas de um só. Aquilo não é casa de uma pessoa só. Não é casa que tem dono, para só uma pessoa falar. Então, queria ouvir os outros ministros, a posição de cada ministro. Entendeu? Acho que a imprensa se apressou demais em classificar como terrorista, como golpista, bolsonaristas. Eu não vi o Bolsonaro em lugar nenhum. O cara usar verde e amarelo não transforma ele num bolsonarista. Minha visão, minha razão de ser. Eu acho que a gente precisa ter clareza com as coisas, ter calma. A imprensa não pode julgar, não tem esse papel de julgar. Eu não posso vir aqui julgar se o ministro está errado. Eu não posso julgar, não vou aceitar a balbúrdia. A violência, isso aí independe de política, de lado, de vertente. Acho que a violência, seja ela qual for, a instância que for, ela tem que ser reprimida. Mas a gente precisa ter calma, precisa ter paciência. A imprensa já foi, na primeira hora, atos terroristas, mas eu não vi explodir bomba. Eu não vi homem-bomba. Eu não vi avião caindo no Congresso Nacional. Então, e acho que a imprensa não pode dar essa denominação. Entendeu, Antônio? Luiz, o que eu vejo é o seguinte, meu ponto de vista, né? Tá tudo errado, desde o começo, tudo errado. Acredito eu, né, que o povo foi levado àquele ponto, né? Não de quebrar, falo de chegar até Brasília, porque é só entregar o código-fonte e resolve isso, eu acho que resolve, porque se entregar o código-fonte tiver tudo certo, o cara foi eleito, não vai ter isso na rua, tenho certeza. Se não foi, refaça e veja o que vai ser feito. Faça uma nova eleição. Para mim é isso, tá? Mas nada justifica ter quebrado o patrimônio público. Isso nunca vai justificar. Agora, pegar senhoras de 80 anos, 70 anos, terrorista, pelo amor de Deus, né, gente? Mas eu acho que a gente tem que aprofundar um pouquinho mais a discussão. Não é só entregou o fogo, tá tudo certo. Não acho que é por aí. E até a própria entrega. Quem é que tem que cobrar a entrega do código-fonte? A gente elegeu o Congresso. Quando você elege um deputado, um senador, é que pode ser representante de uma massa de pessoas. Um senador eleito com 2 milhões, 3 milhões de votos. Então o senador está representando 3 milhões de pessoas. Eu não preciso que as 3 milhões de pessoas vá para a rua. Por isso tem eleição. Você não precisava ter deputado, precisava ter Congresso Nacional. A gente amplifica as nossas vozes através de uma pessoa lá. Ser o nosso representante lá. E eu não vi manifestação desses representantes cobrando o código-fonte. A gente tem que fazer esse discurso aqui. A gente tem que falar. Eu não vi nenhuma manifestação de nenhum senador,
de nenhum deputado, de nenhum vereador, de nenhum governador. Eu não vi essa manifestação, eu não vi essa cobrança de quem tem o poder de fazê-la. Eu acho que a gente, tinha que fazer o seguinte, cobrar de quem a gente votou. Meu irmão, a gente quer saber o código-fonte. Dá para nos representar? Que a gente elege representantes. É isso que a gente precisa entender. Quando eu elejo um deputado, Alessandro, quando eu elejo um governador, um senador, eu elejo um representante. O prefeito para cuidar da nossa cidade, o governador para cuidar do nosso estado, o presidente para cuidar da nossa república, os deputados para fiscalizarem e fazerem leis para melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então a gente precisa botar essa coisa no eixo. Não dá para todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estou chateado com isso, vou para a rua. Também não é assim que funciona. Eu tenho algumas posições para passar. Eu vou falar mais nitidamente das imagens que eu vi. Quero avisar o público que as imagens que eu vi foram ou do YouTube ou foram do Instagram. Eu não vi imagens da TV aberta, até porque eu não vejo noticiário. Então vou falar com a imagem que eu tenho de pessoa que já trabalhou na área de segurança, que tem um pouco de experiência na área militar, que eu já fui, e para as pessoas entenderem o que eu acho. Vamos lá. Então vou falar diretamente da Praça dos Três Poderes. Tinha uma aglomeração muito grande de pessoas, aglomeração essa que era muito maior que o número de policiais ou as forças de segurança presentes no local. E de repente, pela movimentação que elas fizeram, elas avançaram em direção às barricadas e aos bloqueios. E aí fica a seguinte pergunta: quem se responsabiliza por um ato de contração? O que seria a contração? É o ato quando uma pessoa faz uma ação, coordenada ou não, você tem uma ordem, né? Você está num ponto fixo parado, né? Ou de vigília, ou numa barricada, e aí tem a chamada contração. Contração é essa que é atiro, uso bala de borracha, uso bomba de impacto moral. Mas aí o que ocorre? Por se tratar de um número muito grande de pessoas, o que eu não vi nenhuma conveniência, não vi ninguém ajudando a multidão que ali estava. Simplesmente aquela multidão avançou e aí não tinha como combater aquela quantidade toda de pessoas. Que aí, a partir do momento que você comete um ato, toda ação tem uma reação. E aí poderia acontecer uma tragédia maior. Então não tinha como controlar aquilo. E aí, tragédia anunciada, as pessoas avançaram para cima dos três poderes. Sou contra todo e qualquer tipo de violência que leve à depredação de patrimônio público e que cause um desrespeito às forças estabelecidas pela Constituição vigente. Não vou discutir isso, estou discutindo os fatos em si. Se havia, pelas imagens que eu vi, que tinha gente com bandeira de determinado partido, se fulano era bolsonarista, se não era, eu acho que eu vi muitas pessoas de verde e amarelo, e pelas imagens que eu vi, parecia ter gente que foi combatida pelos manifestantes e até imobilizada, que foram as pessoas que causaram a balbúrdia e criaram o quebra-quebra. Agora, acho muito forte você falar terrorismo. Eu, como militar, que fui, com a experiência que eu tenho, terrorista para mim é uma pessoa armada, uma pessoa que faz um treinamento no campo de treinamento terrorista, que a maioria deles, para quem não sabe, fica no deserto da África, na África Central, e é feita uma vigilância por vários países, com vários grupos de segurança para evitar atos terroristas. Pessoas acham que são capazes de tudo, inclusive se tiver que sacrificar a própria vida. E aí, como a gente costuma dizer, o termo homem-bomba. Lembrando que o terrorismo, o primeiro ato de palavra terrorismo, começou na década de 70, muito forte, com vários atos, principalmente contra o Estado de Israel e os Estados Unidos, mas nunca em território americano, lembrando que o único ato terrorista que foi considerado internacional por grupos terroristas armados, que a maioria deles localizados no Oriente Médio, foi o 11 de setembro. Teve sim um atentado à bomba a um prédio público americano, em Oklahoma, se eu não me engano, que foi um grupo local, nacionalista, ultranacionalista, que fez esse ataque e aí foi amplamente combatido pelo FBI e chegou ao fim desse grupo. Mas enfim... Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Brasília é a capital da República. Se um grupo de pessoas consegue fazer aquilo que fez,
a gente vê, tem Dragão da Independência, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Força Nacional, Exército, Marinha, Aeronáutica. Vou chegar nesse ponto. Fora guardas municipais. Polícia Militar. Tem Polícia Militar, Polícia Do Especial. Polícia do Senado. Vou falar isso agora. Polícia Legislativa. Isso. Eu ia falar todos esses Será que é pontos. tão fragilizada assim a capital do nosso Não, país? não é. Eu acho que aconteceu, vamos lá. Você querer. Alessandro, ainda tem a investigação, né? Polícia que. Eu chamo de processo investigativo. É isso vamos lá. aí, ainda tem. Vamos a alguns pontos. Eu falei das ações assim isoladas. Agora eu vou falar de algumas imagens que eu vi muito forte. Eu vi um cara a cavalo, um grupo mobilizou o cavalo, conseguiu tirar o cara de cima do cavalo. Se ele apanhou muito forte, isso não foi levado ao público de uma maneira geral, mas ele foi imobilizado. Essa é uma coisa. Então você não tinha como combater aquela situação. Eu acho que se a ABIN, né, como agora estão dizendo, deu informe, havendo que havia um precedente que poderia haver uma invasão aos prédios públicos, na Praça dos Três Poderes, deveria ter tido um reforço. Algumas ações que você vê, como eu nunca vi uma imagem dessa no Brasil, um helicóptero atirando bombas de deflagração, acho que de impacto moral, acho que era um helicóptero da Polícia Federal, na multidão. Aquilo ali é sumamente errado em uma grande concentração de pessoas, porque aquilo pode criar o chamado pânico geral e as pessoas começam a correr em várias direções e outras pessoas Mas morrem deixa eu fazer mais uma provocação aqui, que a gente precisa clarear. Sim, os atos claro. que tem observado bastante. Foi jogada toda a culpa em cima do governador. Sim. Ibanez Rocha, federal. Lógico, ele tem atribuição de proteger o Estado, mas a Polícia Federal está para além do governador. A Força Nacional está para além do governador. O ministro da Justiça, que desde antes da posse já falava com o ministro, sem nem ter tomado posse, nem ter sido publicado o nome dele de oficial, já dava declaração como ministro da Justiça, ele acompanhou aquela movimentação de Brasília. Porque em momento nenhum ele fez nenhum gesto, nenhum movimento a favor. Está na conta do governador. Mas se eu vejo uma movimentação estranha, eu preciso me preparar. Eu preciso ter plano B, eu preciso ter plano C, eu preciso ter plano A do governador. Chamados planos de contingência. E onde estavam? Aí que tá. Mas o ministro está tem empossado. E depois que aconteceu o fato, eu pegar o microfone e falar um monte de coisa, é fácil. Sim, claro. Por que eu não me precavi? Por que não teve uma precaução? Por que o Poder Supremo na mão do governador sozinho? Uma coisa que é interessante para o público ficar bem atento ao que a gente está falando, ninguém aqui está fazendo uma distinção de esquerda e direita. Nós estamos comentando o ato em si e as sequências que ele causou e gerou. Eu também sou contra você botar a responsabilidade num governador, se não tem um plano de contingência. Você não acha que também tinha que chamar as falas do ministro da Justiça? Sim, claro. Todos, que ele é a verdade, instância maior sobre justiça, a caneta maior é dele, inclusive acima do governador. eu acho que estão levantando culpados e dedos Ou está caçando bruxa? muito rápido. Vou Né? trazer uma notícia para vocês aqui. Deixa eu entrar aqui e trazer para o debate. Aqui, ó, para notícia da Folha de São Paulo, que foi a discussão de agora, terça-feira. A ABIN avisou sobre risco de violência na véspera dos ataques em Brasília. Presta atenção. Ela avisou para 40 órgãos federais. 40 órgãos federais. A gente sabe que o governo federal tem lá à sua disposição mais de 1.300 homens para poder acionar caso aconteça ou tenha a pretensão de alguma coisa. Foi disponibilizado para ajuda 150 policiais. E o aviso dizia o seguinte: estariam saindo ônibus com possível público de 4 a 5 mil manifestantes que já estavam sendo monitorados pelo WhatsApp e que diziam que iam fazer o que foi feito lá. Aí a grande pergunta é, como o Luiz está falando, por que não foi feito nada para preparar? A culpa é do governo do Estado? A culpa é do secretário de Segurança Pública do Estado? Ou o órgão federal que foi avisado? Mas é exatamente isso que eu quero trazer aqui, que eu percebo uma caça às bruxas. O governador Ibanez Rocha. O governador é bolsonarista.
Mas não importa. Mas eu não posso acreditar tudo aquilo somente na conta do governador. Sim, Porque eu tenho ministro da Justiça, tem superintendência da Polícia Federal, superintendente da Rodoviária Federal. Você tem tanta instância de segurança nesse país. E como é que eu fragilizo a capital da República e as instituições maiores, o STF, o Congresso Nacional, tão fragilizados? A própria legislativo, se você olhar o quantitativo que tem, é enorme. E tinha uma meia dúzia lá. Se eu tenho uma movimentação para lá, até eu que não sou especialista em segurança, reforçaria o quantitativo. Me parece, às vezes, eu olhando por diversos locais, tu percebe que era uma tragédia anunciada e parece que ela foi facilitada. Mas não somente pelo governador. Parece que interessava para todo mundo que aquilo acontecesse. É o que me parece. É a minha opinião. Município particular, quem sou eu, né? Não tem nada de especialidade de segurança, mas de muito me causa espanto. Gera a teoria da conspiração, né? Me gera espanto. A imprensa de imediato já classificou terrorista. Na primeira hora, no primeiro momento, a imprensa já classificava como ato terrorista. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que houve um grupo de baderneiros, um grupo de pessoas com uma ideia instaurada em mente, que queria causar um dolo ao Estado, mostrar sua raiva. Existe, pelas imagens que eu vi, manifestantes que impediram que algumas pessoas causassem um dolo maior, né? Que inclusive algumas pessoas foram imobilizadas, como também tem imagens de pessoas que tentaram evitar o quebra-quebra e parece que via imagens de pessoas dentro de alguns prédios armadas, ameaçando as pessoas. E, enfim, né? Gente, mas me diz uma coisa. A gente tem um grupo de operações especiais preparado para situações de urgência, de imediata urgência. E eu não vi chegar lá nenhum grupo especial. Os BOPs da vida aí, os batalhões de operações especiais. Parece que tinha um BCG. Não teve uma resposta automática. Os caras ficaram quanto tempo lá no Congresso? Bastante tempo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ficaram até de noite, né? Praticamente. Quanto tempo leva de reação de uma tropa especial? É chamado tempo de reação. Isso é uma coisa interessante você tocar, que é o tempo de reação que você cria para determinadas situações, ou de forças militares ou policiais. Qual seria o tempo mínimo, irmão? Você que trabalhou na área de segurança. Depende. Você tem desde 2 minutos, você tem um tempo máximo de uma ação, por exemplo, o lançamento. Vou falar uma coisa aqui que muitas vezes o público não sabe, né? Por que você tem o chamado cinturão de Cheyenne Mountain, que verifica todo o controle do tráfego aéreo a nível militar no mundo e de Mas passou igual aquela de Brasília que estava acontecendo lá. Não, deixa eu só explicar isso para você entender. Se você lança uma arma nuclear em determinada posição, ela leva 20 minutos, chamado míssil balístico, até chegar à estratosfera e ele descer, né, e chegar ao alvo dele. Então você tem um tempo de reação de um ataque nuclear de no mínimo 20 minutos. E existem outros tempos menores, enfim. Agora, um tempo desse, aí depende do organograma que você monta com as forças de segurança. Quando você faz um evento de grande porte, exemplo, Rock in Rio, você tem forças de segurança municipal, estadual, você tem que ter um controle de tráfego a nível estadual e municipal, e o escoamento do público pelo transporte coletivo. Naquela situação específica, quanto tempo tu acha que deveria ter de reação? Eu acho que deveria ter um tempo de reação de forças ali de no mínimo de 10 a 20 minutos, isso você fazendo deslocamento de quartéis próximos para eventual invasão e grupos preparados para uma ação para evitar que essas pessoas fossem adentro das instituições dos 3 poderes. Por que será que isso não aconteceu? Mas, Alessandro... Muito estranho. Uma coisa que vale ressaltar, que antes que o Antônio fale, conseguiram pegar até uma cópia original, se eu não me engano, da Constituição de 88. É aí a pergunta que eu me faço. Os acontecimentos foram domingo, hoje é quarta-feira, são 72 horas. Onde está essa cópia agora? Deixa eu fazer mais uma provocação. Tinha obras de arte, não tinha? Sim, algumas Toda obra de arte é protegida, até porque o valor, tinha um de Cavalcante, várias estão lá. Você tem um sistema de segurança que solta o alarme. Quando solta o alarme, o que você espera? A chegada da força policial que tocou o alarme. Cadê?
Não tinha ninguém. Alessandro, Será que foram desligados os alarmes das obras de arte? Alessandro, o que acontece? O Luiz está indo um pouco mais longe. Eu vou lá embaixo. Os ônibus passaram e foram revistados. Todos os ônibus foram revistados. Isso não é... o Antônio achou, não achei não. Passou na televisão que foram revistados. Não acharam bomba, não acharam nada. Beleza. Se foi revistado, porque já sabia que as pessoas iam para lá. Então, nada foi achado. Nada foi achado, show. Só que é o seguinte, eu vou agora falar pro Luiz e para você. Tá falando aí, segurança, tal isso, tal aquilo. Irmão, não sabe nada disso. Nada disso. Quando o povo chegasse lá, estaria lá o batalhão, que a gente conhece muito bem, da PM de Brasília, né? Esperando esse povo. Ou eles iam fazer um cerco e o povo ia ficar ali e acabou. Não teria nada disso. Aí eu vou voltar no Luiz. Será que isso não foi realmente planejado? Você me obriga a fazer uma outra provocação. Será que isso não foi realmente, como o Luiz falou, esperado já? Mas você me obriga a fazer uma outra provocação. Quer dizer, Brasília é tão fragilizada assim? Qualquer um chega lá e invade. Qualquer mané. Qualquer um chega e invade a capital da República. Então, qualquer mané que chegar lá invade. Qualquer mané. Não posso crer aqui que seja assim. Vou trazer então mais uma informação, como o Antônio falou. A ABIN relata que tinham 100 ônibus se movimentando. A mídia disse que ali tinha 5 mil pessoas. Então, já tínhamos pessoas ali em Brasília, estavam chegando outras pessoas. Como você falou, todos os ônibus foram revistados e tudo mais. Mas se alega, já está se alegando, que estava tudo já em Brasília. Então o pessoal veio normalmente, tá? E aí o Luiz estava falando aqui sobre a resposta, né? Por que não teve uma resposta tão rápida? Teve sim, o Luiz. A resposta rápida foi do seguinte: às 7h10 da noite do mesmo dia, foi decretada a intervenção federal. Para isso foi rápido. Mas para precaver, para se prevenir e tal, não foi tão rápido. Sim, olha só, o que aconteceu? Vou fazer mais uma provocação. Olha só, a prevenção é simples. Era só quando o pessoal chegasse lá, já teria na frente irmão, da esplanada, já teria o pessoal esperando. Você continua sem entender. Você continua sem entender. Isso é o que deveria acontecer. Você está levantando aqui porque que isso não aconteceu. Sim, mas eu estou tentando te explicar. Mas é isso que a gente está dizendo. E outra, nós estamos num momento de drone. Na posse do presidente, tinha 5 mil drones tomando conta. Não tinha nenhum. Não tinha uma câmera de segurança no comando geral da polícia. Como é que você vai identificar? Não tinha uma câmera, não tem uma central de controle. Aqui no estado do Rio de Janeiro tem. E mesmo com uma central de controle. A prefeitura do Rio de Janeiro tem uma central de controle que toma conta de todo o município. Tem câmeras espalhadas pelo município inteiro. A qualquer situação que acontece, você tem uma reação automática. Em Brasília não tem isso, não? Tem, não. Não tem um centro de controle? A Polícia Federal não monitora o Congresso Nacional, não monitora o Supremo Tribunal Federal, não monitora a esplanada dos ministérios? O Comando Geral da Polícia Militar não faz isso? O Delegado Federal não faz isso? As Forças Armadas não faz isso? Quer dizer, qualquer bilhado que aparecer explode o Brasil e está tudo certo. É isso mesmo? Ou eu fiquei maluco? Sim, e a BIM, isso aí pra quê? Ou eu fiquei maluco? Gente, de inteligência, cara. Se a BIM, como o Romeu falou, sinaliza que tem uma situação de problema, quem tem que reagir? A minha mãe, que já faleceu? É isso que eu tenho que falar aqui, gente. Por que foi permitido isso? E se aconteceu, por que não foi e quem permitiu isso? Irmão, por que não foi combatido automaticamente? O cara pode ficar 5 horas lá dentro sem ninguém aparecer. Eu não posso ter uma formação... Eu estou falando da capital do país. Eu não posso ter uma reação de 5 horas depois. Pô, irmão, em lugar nenhum do mundo. Pode ser o país mais pobre do mundo, vai ter uma reação de no máximo meia hora. Quer dizer, tem uma câmera monitorando. Ali você está a presidência da República, ali você está a instância máxima superior do Executivo, a instância máxima superior do Legislativo e do Judiciário. Não tem proteção nenhuma, qualquer um entra lá e fala o que quiser. Que tem senhora de 80 anos lá.
Quer dizer, uma senhora de 80 anos tem mais força de reação do que as forças especiais, do que a Força Nacional. Criança conseguiu entrar. É tão frágil assim a capital da nossa república. Aí a imprensa vai chamar a criança de 5 anos de terrorista. Uma senhora de 80 anos de terrorista sem carregar nenhuma bomba. Terrorista sem bomba. E quem disse que todo mundo que estava lá era bolsonarista? Quem foi que disse? Quem classificou isso? Quem autorizou a imprensa a usar o nome do Bolsonaro? Não estou defendendo o Bolsonaro, não. Eu estou analisando, fazendo uma análise de contexto. Essa pressa da imprensa em classificar o ato. Quem tem que dizer se foi terror ou não é apuração judicial, é apuração pericial, é apuração policial, não a imprensa. A imprensa não pode julgar, ela não tem esse poder. Nós aqui, imprensa, não temos esse poder. A gente está aqui levantando assuntos. Eu não posso dizer quem está certo ou quem está errado, porque nós não temos essa atribuição. Então, Luiz, se você coloca uma camisa amarela, aí você é Bolsonaro. Se você coloca uma camisa vermelha, você é Lula, é PT. Cara, isso é loucura, gente. Isso é loucura. Isso é loucura. O pessoal tem que separar isso aí, né? Ô Luiz, aqui, ó. Você está falando por quem deu, né? Porque é o seguinte. Em 2021 foi aprovado, né, pelo Bolsonaro, acrescentando no Código Penal o que estão sendo enquadrados hoje, que é o artigo 359-M, que se enquadra lá, que serão enquadrados no crime previsto, tal, que o artigo foi incluído na legislação por causa do presidente Bolsonaro. O que esse artigo diz? Que você não pode depredar, constituir real ameaça e tudo mais. Mas isso tudo é terrorismo? Mas o que acontece? No próprio plenário, quando muitos bolsonaristas estavam lá, eles chamavam isso de evitar o terrorismo. Essa é a palavra que foi usada por eles mesmos, em 2021, para poder evitar o terrorismo, que é aquela baderna, fecha a rua, bota fogo em pneu e tal. A imprensa só está usando a mesma fala deles de 2021. Mas quem tem que apurar não é a imprensa. Precisa sair o resultado, o laudo pericial. Eu, como imprensa, não posso dizer, o cara matou a mulher, se é culposo, se é doloso. Eu não tenho esse poder. Para ver se o crime é culposo ou se ele é doloso. Só a justiça ou a perícia criminal pode dizer. Então, irmão, a gente precisa ter calma e paciência. Ou a não ser que já tenha um jogo anunciado. Não sei. Pode ser. Então, estamos aqui levantando o nosso papel. Depois de tudo que eu analisei com bastante calma e tal, pessoas estão fazendo agora. Depois de várias decisões, vários argumentos, várias imagens, várias apurações, laudos policiais. Então, a gente queria trazer esse podcast hoje aqui para deixar isso no ar. Que a gente precisa de respostas. E outra coisa, o culpado, né, o cara que quebrou, que jogou lá, quebrou as câmeras, esse cara tem que ser identificado e ser preso. Não é o cara que estava lá se manifestando, né? Isso não existe, gente. Isso não existe. Outra coisa, tem agora um campo de concentração, né? Um campo de concentração. Complicado isso. Então, deixo para vocês algumas dúvidas que a gente tem também. Se alguém puder entrar na rede social e nos trazer algumas respostas, quero afirmar que aqui não tem lado A nem lado B, apenas dúvidas. Tá bom? Até o próximo PCD em Foco. O programa A Voz do PCD inaugura o seu podcast PCD em Foco.